Este vídeo é sobre o seguinte arquétipo de transformação do modelo de negócio que tem a ver com a alteração da própria cadeia de valor. No outro vídeo anterior, eu já dei como exemplo que nas cadeias de valor que têm intermediários, as empresas podem pular por cima desse intermediário e chegar diretamente ao cliente final. Até se chama a esta alteração uma desintermediação. Em Portugal nós temos um ótimo exemplo que é a empresa OK Teleseguros. Porque antigamente as pessoas que tinham que comprar seguros tinham de se dirigir a um agente de seguros que normalmente representava uma empresa ou mais empresas de seguros e que vendiam os seus seguros, normalmente numa loja física. O que aconteceu foi que a OK Teleseguros começou a vender seguros através da internet e através do call center, de maneira que as pessoas podem contactar a empresa diretamente e fazer os seus seguros mais ou menos por cerca de metade do preço normal. Porquê? Porque os custos são muito inferiores e existem outras vantagens e economias de escala, nomeadamente num call center que pode servir todo o país a partir de um único sítio com a mesma tecnologia e as mesmas pessoas. Portanto, os seguros e a banca, já agora também, mas a banca com as suas agências, que no fundo são intermediários, mas são intermediários da própria empresa, também poderia fazer o mesmo e a pouco tem vindo a fazer, embora seja muito difícil começar a fechar as agências em grandes quantidades. Um outro exemplo tem a ver com a indústria automóvel, mais uma vez, que já foi referida em vários dos vídeos anteriores, mas aqui numa vertente um pouquinho diferente. Quando uma pessoa compra um carro, normalmente compra um carro num stand da marca. Mas esse stand é da marca, mas é uma espécie de um franchising, porque na realidade não é a empresa, a casa-mãe, que está a vender o carro, mas sim uma outra empresa. Escuso dar exemplos concretos de marcas conhecidas, mas toda a gente sabe que quando compra um carro, normalmente até tem um crédito da empresa que produz o carro, mas a empresa que compra o carro não é a empresa que produz o carro. E já agora a empresa que produz o carro também muitas vezes não produz componentes, grandes componentes do carro, como os faróis, os assentes, são produzidos por outras empresas. A indústria automóvel é um bom exemplo para cadeias de valor muito compridas e muito complicadas e também muito otimizadas. O que aconteceu aqui há poucos anos foi que a Volvo começou a perceber que tinha de ter uma relação muito mais direta com os seus clientes. Que não bastava fazer anúncios de automóveis nas revistas e na televisão, como hoje em dia ainda é quase o normal na indústria automóvel, e depois que as pessoas iam aos stands da Volvo e compravam um Volvo. E então resolveu começar a fazer uma utilização muito mais intensiva de tecnologia para se aproximar dos seus clientes. E o que fez foi alterar essa relação com o cliente final e passou a ser muito mais direta, não só antes da compra, através, por exemplo, de marketing digital, mas também depois da compra, quando as pessoas já têm o seu Volvo. Exemplos de tecnologias que a Volvo disponibilizou aos seus clientes, por exemplo, um serviço de assistência na estrada, que quando acontece qualquer coisa com o Volvo, o cliente pode telefonar diretamente para a Volvo para pedir assistência, em vez de telefonar para a sua empresa de seguros ou para quem lhe vendeu o carro. Um outro serviço é seguir, através de GPS, os carros que forem roubados. A Volvo também oferece esse serviço aos seus clientes, que é algo que, pelos vistos, preocupava os donos dos carros Volvo. Um outro serviço também foi fornecer soluções muito mais personalizadas aos seus clientes, através de uma base de dados centralizada de todos os seus clientes e de uma solução de CRM é Customer Relationship Management, para permitir à Volvo conhecer muito melhor os seus clientes e poder prestar serviços a estes clientes de uma forma muito mais personalizada. Foram dois exemplos deste arquétipo de como é que se podem alterar a cadeia de valor. Curiosamente, os dois sobre desintermediação, mas existem outros exemplos que no exercício depois eu até vos vou pedir para pensarem noutros exemplos nesta mesma área.